Hoje vou reiterar uma frase que eu sempre falo por aqui, que vocês que criam o conteúdo desse canal. Afinal, uma inscrita muito especial daqui trouxe uma sugestão para um vídeo, que serão não apenas um, mas 2 vídeos. E essa sugestão é uma tag que eu sempre quis fazer, acho muito divertido, e que outras pessoas que também gostam de livros consigam trazer aí suas dicas. Eu, pelo menos, enquanto espectador, via bastante esses vídeos e espero que vocês também vejam. E hoje a nossa tag trazida pela Luísa da Corégio é a tag sobre os ditados populares. E eu estou muito ansioso para fazer essa brincadeira com várias dicas e bora que com toda certeza vai ser um vídeo longo e a gente tem muito o que conversar. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos hoje a um vídeo super diferente, vindo direto da imaginação da Luísa da Corégio, que é uma inscrita aqui do canal. Eu não sei se ela viu essa ideia pela internet ou se ela criou essa tag de fato. Eu só sei que ela mandou uma mensagem super carinhosa e eu fiquei muito feliz por fazer esse conteúdo. E como é que vai funcionar? Ela me mandou algumas frases, ditados populares que vão ali fazer sentido junto com a literatura e eu vou trazer as minhas dicas para vocês. Só que serão 2 vídeos diferentes. E por quê? Porque eu vou primeiro fazer um vídeo só com os livros contemporâneos e depois com os livros antigos. Tudo aí envolvendo a tag que a Luísa trouxe pra gente. Então, primeiro com os livros contemporâneos. E eu acho que eu não pedi uma coisa muito importante, que é que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e compartilhem com seus amigos. Afinal, a gente consegue criar mais conteúdo, quanto mais pessoas assistir, mais engajado eu fico aqui na plataforma e também, com toda certeza, mais conteúdo meu virá para você. Sem delongas, a primeira frase é: o barato sai caro. Falando sobre livros contemporâneos, aqui vem aquele livro que eu paguei super baratinho e que no final foi uma história chata. Vou dizer para vocês que eu tenho diversos, a maioria eu passo para frente, mas um livro que eu não passei para frente, eu peguei numa super promoção, se eu não me engano, numa Black Friday, foi um livro que eu tinha altas expectativas. E esse livro, galerinha, é esse livro aqui, Nossa Parte de Noite, da Mariana Enriquez. Eu tinha muita expectativa porque essa autora era muito conhecida, muitas pessoas falavam que esse livro era muito bom, que tinha um hype, inclusive, no TikTok por um período ali, em quem é criador de conteúdo literário, muitos falavam muito bem, então eu fui com muita sede ao pote. Tem uma história envolvendo aí uma seita, um culto. É uma história que eu vou dizer para vocês, sinceramente, que eu esqueci da minha memória, porque eu achei um livro chato, enfadonho, comprido. Então, com toda certeza, foi um barato que saiu muito caro. Tem crítica aqui no canal, inclusive. Se você gosta desse livro, não precisa ficar ofendido. Eu, por minha vez, pretendo passar bem longe desse livro aqui. Eu achei insuportável, inclusive eu vou vender ele num sebo ou algo nesse sentido. A segunda frase é: a mentira tem perna curta, um livro hypado que eu também me arrependi de ter lido. E esse aqui eu não vou dizer que é um livro que eu me arrependi de ter lido, mas é um livro que tinha muitos comentários positivos, tinha um grande público esperando essa edição vir para cá. Vou dizer para vocês que eu também estava esperando, por ser uma história diferente, mas é um livro que me desapontou bastante, que é Como Vender uma Casa Assombrada, do Grady Hendrix. Eu não sei se ele ganhou o Bram Stoker Awards, mas sei que ele ganhou prêmios lá fora. É um livro que a galera pirou quando começou a ler. Só que eu, por minha vez, depois desse livro, eu desisti de ler livros do Grady Hendrix. Eu já li O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, que eu achei um livro bobo, por mais que tivesse algumas cenas ali interessantes. Ele é um livro bem infanto-juvenil. E aqui a gente tem uma história que seria uma casa assombrada, mas é bobo também, envolvendo bonecos. Sinceramente, eu achei um livro chato. Por mais que tenha algumas cenas ali, alguns momentos que o autor conseguiu criar, que ficou bem imagético. Afinal, a gente está falando de bonecos assassinos. E isso foi, inclusive, o que me chamou a atenção nesse livro. A história de marionetes e bonecos assassinos. E como vender uma casa assombrada. Essa ideia de que esse título pudesse fazer sentido dentro da história, que não tem. Eles não tentam vender essa casa, pelo menos não muito. A venda da casa nunca é algo tão importante assim. É mais o conflito familiar. Afinal, a família precisa voltar ali depois do falecimento dos pais, 2 irmãos, e esses irmãos brigam o tempo todo.
parecem casos de família, uma briga de ego sem fim, enquanto isso o terror não acontece. E aí fica aquela forçação de barra para o livro ser humorado, e eu não achei ele humorado, eu achei ele chato. E agora, passando para a próxima, a esperança é a última que morre, essa frase clássica aí, com um livro que tem a esperança de ser lido por mim um dia. Um livro que está há muito tempo na minha estante. E esse livro eu ganhei de presente de aniversário há muitos anos atrás. Eu morava em Santa Catarina na época, uma amiga maravilhosa, que inclusive é minha amiga até hoje, a Neide. Peço até desculpa por não ter lido esse livro que ela me deu. Só que esse livro, ele é gigantesco. O Símbolo Perdido, do Dan Brown. Eu não li essa história mesmo numa outra versão, não sei como ela é, sei que deve ser boa, eu gosto muito do Dan Brown, lembro que teve um período ali da minha adolescência, ou do início da minha fase adulta, que eu lia bastante esse autor, só que, infelizmente, esse livro ele é muito pesado para se carregar. É uma história ilustrada, uma edição ilustrada, né? Então tem vários detalhes, por isso que ela é tão especial, tem desenhos aqui, que eu imagino com toda certeza vão dar um ar muito melhor para a história, só que eu tenho muito hábito de ler em ônibus. Eu sempre levo os livros para a faculdade, para o trabalho, para onde eu vou, eu tenho um livro na minha mochila. E eis que esse livro aqui é bem viável para fazer uma leitura dessa forma. Por isso que eu deixei ele para trás por tanto tempo. Geralmente esses livros eu acabo lendo nas férias. Então, esse aqui passou batido, mas com toda certeza, agora que eu estou com um pouco mais de tempo em casa, eu vou começar a tentar ler esse livro, porque ele é belíssimo. E pelo fato de que a Neide é uma amiga do coração minha e que merece que essa história seja lida por mim. A outra frase que é bem legal é: quem não tem cão caça com gato. E aqui a ideia é que eu encontre livros que tenham os felinos ali sendo trazidos. Foi um pedido um pouco difícil. Eu não encontrei um livro específico, moderno pelo menos, que tivesse gatos. Só que eu encontrei um livro da Dark Side Books, que eu ganhei há pouquíssimo tempo de um amigo também maravilhoso, que é o Elder, que é Só os Animais Salvam. Aqui a gente vai ter alguns contos, todos da ótica dos animais, então eles vão nos contar essa história, e a história que eles vão contar é muito particular. É em algum momento de alguma guerra. Então é alguma coisa que eles estão passando com o dono, como eles estão vendo toda aquela movimentação, toda aquela tragédia, aos olhos dos animais. Eu li algumas histórias desse livro aqui, não li todas. Eu vou dizer para vocês que eu não gostei das histórias que eu li, achei chato. Eu li uma de um chimpanzé, uma de um gato e uma de um cachorro. E as três eu achei bem chatas. Eu comecei a ler a de um camelo, que eu achei pior ainda. Mas eu vou insistir para ver se eu acho algo que eu gosto. Tem também, como eu falei, a história do gato, que infelizmente é uma história meio chata. Por algum motivo eu não consegui me conectar ali com toda a trama. Mas eu vou tentar com toda certeza, e é um presente maravilhoso desse amigo. Vale muito a pena ser lido por respeito a ele também. O que os olhos não veem, o coração não sente. Um livro que está à espera de brilhar. Aquele livro que eu tenho uma expectativazinha e que eu acho que vai ser uma grande leitura. Para esse livro aqui, eu trago um livro diferente, que eu vejo pouquíssimas pessoas comentando aqui no YouTube. Também no Scoob não vi muitos comentários, que é um livro da Jennifer Dubois, autora de A Estrela, livro que eu também não conheço, chamado Os Espectadores. Esse livro aqui eu lembro que eu fiquei muito instigado quando eu vi esse lançamento, porque eu gosto muito da originalidade nas histórias de mistério e suspense, e essa história me pareceu muito original. É um âncora de TV que tem uma vida ali meio conturbada, com uma parte da sua vida no obscuro, e que começa a receber ameaças ao vivo de alguém que conhece a sua história de vida. E aí tem toda uma questão e uma discussão envolvendo um período da televisão sensacionalista, até que ponto vai esse sensacionalismo frente à vida humana, e também vai ter outras discussões relacionadas à sexualidade também, pelo que eu vi ali na sinopse. Estou muito curioso, gosto de histórias diferentes. E não sei o porquê eu não li esse livro ainda, afinal ele já está há um tempo na minha estante. Então ele está só esperando a vez sua de brilhar. Comentem se vocês já leram essa obra, que com toda certeza fazem com que eu fique mais instigado ainda. E o próximo ditado é: para bom entendedor, meia palavra basta. Que é aquele livro curtinho e impactante. E eu vou dizer para vocês que eu não trouxe um livro apenas nessa categoria, mas dois. Um para fãs do horror, assim como eu, e outro para os fãs de literatura de modo geral. Que é, primeiro, o livro do horror O Berço Vazio, do Thomas Oldhelveld, que é o autor do Hex,
livro que eu particularmente gosto muito, que tem muito essa originalidade da história do horror com a bruxa tecnológica. E aqui a gente tem uma história que não é nada viajada, é muito mais pessoal, e uma história, meus amigos, que é uma história que vai deixar você ali no final bem traumatizado. Uma narrativa quase que poética de uma mãe que perde o seu bebê e começa a ter um novo hábito. Na verdade, ela já tinha, ela começa a ficar cada vez mais próxima a esse hobby, a esse hábito, que é o de criações de bonecas reborn, bonecas muito realistas. E o terror da história vai se encaminhando de um modo que você não imaginava, vai ficando pesado de fato. E é uma história assim que é para poucos. Eu confesso que eu fiquei bem abalado quando eu li essa história. É um livro que eu pretendo reler, talvez para ter uma nova percepção do que eu li. E é um livro que vale a pena. Ele é um livro curtinho, que eu falei para vocês. Ele tem, deixa eu até verificar, 125 páginas. É curtíssimo. Eu até pensei em trazer o Saboroso Cadáver da Agostina Basterrica, também da Dark Side Books, que também é curto e impactante. Só que esse aqui é mais curto, é mais direto, e é uma história tipo que é de uma única pessoa. Então não vai envolver um mundo distópico, nem não é tão grandioso assim. Aqui é uma história de uma personagem só, claro que com ali personagens terciários, e é uma história que vai te dar um soco no estômago sem sombra de dúvida. E eu falei do livro contemporâneo, que não é do horror, que é um livro que me chamou a atenção também, que é curto e impactante, e esse livro é uma múltipla escolha do Alejandro Zambra. Esse livro aqui é um dos livros mais importantes que eu tenho na biblioteca, livros meus, de fato, que conseguiram fazer com que eu tivesse uma nova percepção de mundo. Eu ia falar sobre ele, inclusive, no meu vídeo de live que eu ia fazer para vocês, quando eu fosse citar esse momento onde os livros acabaram modificando o meu modo de pensar. E esse livro do Alejandro, com toda certeza, é um dos grandes exemplos. É um livro que eu uso, inclusive, sempre. Eu tenho um hábito, até que às vezes alguns amigos meus podem achar chato, é que quando eu acabo confiando numa pessoa, quando eu acabo gostando, eu tenho que mostrar aquilo que eu gosto. E eu mostro esse livro aqui não só de mostrar da capa. Eu geralmente peço para a pessoa um tempo para que eu leia um conto que tem dentro desse livro, e é um dos contos mais impactantes e que mais me deram reflexões, principalmente sobre a questão da relação entre pais e filhos. É um conto, deixa eu até falar o título para vocês, que é o texto número 3, e é um texto bonito, bonito mesmo. Ele vai falar sobre um pai que logo de imediato nessa carta fala que não queria ter tido aquele filho, nem ele e nem a mãe desse menino. E é uma carta que ele envia para essa criança, porque essa criança vai ler em algum momento da sua vida. Esse livro é muito diferente, porque ele tem uma proposta de que a gente cria narrativa, em alguns momentos, ele tem questões de múltipla escolha, e você vai criando a narrativa, falando de um período muito específico, que foi a ditadura do Chile. Então a gente vai criando ali e compondo essa história. Tudo isso faz com que o livro seja muito maravilhoso. E tem, numa seção à parte, alguns textos que são apenas numerados. E esses textos, é aí que há essa magia, no texto número 3, que é essa história tão importante. Então é curto e impactante. Se você tiver a chance de ler apenas esse texto número 3, leia, com toda certeza ele vai abrir seus olhos para muitas coisas, assim comigo, e caso não abra, pelo menos vai ser uma leitura muito bem escrita. O Alejandro Zambra é um autor chileno premiado, então esse cara que sabe como escrever. Ele escreve de maneira diferente e tem muitos livros dele aí maravilhosos. Inclusive, quero muito ler mais coisas do Alejandro. Eu li uma coisa ou outra pela internet, mas é um autor que eu devo dar mais crédito e devo comprar mais. Caso você tenha lido mais livros dele, comenta comigo também. Estou muito curioso para saber o que você leu e qual é a sua percepção desse autor. E agora eu até tive que ler, que é o De Grão em Grão a Galinha Enche o Papo, que são os livros que eu quero ler no segundo semestre. Então eu vou citar livros que eu não tenho aqui, que eu vou colocar a capa. São 2 livros contemporâneos que eu estou muito ansioso para ler. Um deles é o Todos os Pecadores Sangram, do S.A. Cosby. Eu vi muitos comentários positivos sobre esse livro, dizendo que ele é um ótimo thriller, então eu estou muito curioso. O outro é O Homem de Palha, do Paulo Zorc, se eu não me engano. Peço perdão, Paulo, se eu errei seu nome. É um autor nacional e é um livro que já foi lançado há algum tempo, porém eu não tive acesso. Falei que ia falar apenas 2
livros, mas eu vou citar um terceiro, que é o Pactos Mortais, do Steve Kavanagh. Esse livro, Pactos Mortais, ele veio pela TAG. Demorou muito para chegar nas livrarias, para venda do livro físico, então ainda não tive acesso a ele. Por mais que ele já esteja ali no catálogo, ele é um livro de lançamento, por isso por um valor caro. Mas eu vi tanto comentário positivo na TAG que eu fiquei muito curioso. Na época eu já tinha deixado de ser inscrito, voltei a ser inscrito por culpa desse livro, também pelo fato do livro da Isabel Cânias, O Invasores do Norte, mas eu voltei porque eu estava na esperança de que viessem mais livros dessa forma, assim, suspense ali. Então vou dizer para vocês que eu estou desapontado dessa vez, até que está vindo. Então agora a gente finaliza essa primeira parte do vídeo e vou estar com a mesma camiseta, porque a única coisa que eu vou fazer é continuar essa gravação, só que agora com a tag dizendo sobre os livros antigos, que são a minha paixão e vocês sabem disso. E eu fico por aqui, caso você não queira ver um outro vídeo. Muito obrigado. Saiba que é um prazer receber as dicas de vocês e é um prazer ler cada comentário que vocês colocam aí embaixo. Vocês não sabem o quão prazeroso é falar sobre literatura de horror e suspense aqui no YouTube.